Bem-vindos ao vídeo Tip 1, vídeo dica número 1, um projeto que eu estou iniciando hoje. Sinta-se privilegiado, portanto, se você estiver acompanhando esse vídeo. E saiba que é apenas o início, primeiro, de uma série de vídeos que eu pretendo fazer daqui para frente, dando dicas teóricas e práticas da atuação em inventários, beleza? Modo aí a ajudar a galera, profissionais, colegas de profissão a atuarem nessa área de minha especialização, de modo a contribuir, e também para você que não é formado em direito, mas quer saber dos seus direitos, a depender do seu caso concreto. E aí, o que você acha? Vamos lá? Tip 1, vídeo dica número 1. Hoje eu separei para vocês o tema concorrência. Eu quero mostrar para vocês que existem dois tipos de concorrência que você, profissional do direito, que atua com inventários, não pode dar mole, cara. Não pode dar mole. A chamada concorrência condicionada e a concorrência incondicionada. Tudo isso está com base no artigo 1829, que estabelece a ordem de vocação hereditária, lá no Código Civil, incisos 1 e 2. Então, são chamados a concorrer nesta ordem os descendentes, em concorrência com o cônjuge, e entende-se aqui companheiro sobrevivente, beleza? 2. Ascendente, em concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Mas qual é a diferença? Porque tanto no inciso 1 quanto no inciso 2 eu tenho duas concorrências. A concorrência do cônjuge com o descendente e a concorrência do cônjuge com o ascendente. Perdão. Qual é a diferença dessas duas concorrências? Preste atenção, porque isso aqui pode e vai influenciar muito nos casos concretos que você pegar. A primeira concorrência, que é a concorrência do cônjuge com os descendentes do falecido, filhos, netos, bisnetos, é uma concorrência condicionada. Por quê? O cônjuge, ele só concorre com os descendentes, só participa da herança junto com os descendentes se ele for casado em um determinado tipo de regime de bens. Ou seja, o regime de bens influencia na concorrência sucessória do cônjuge com os descendentes. Quer ver? Existe uma expressa previsão lá no caput do 1829 que se o cônjuge for casado na comunhão universal ou na separação obrigatória, que é aquela do 1641, o cônjuge não herda com os descendentes. Logo, casado na comunhão universal ou na separação obrigatória, só os descendentes possuem direito hereditário. O cônjuge, no máximo, vai ter direito à meação dele, mas direito hereditário mesmo, não. Vai tudo para os descendentes. Olha que interessante. Por que é uma concorrência condicionada, essa concorrência do cônjuge com os descendentes? Porque, a depender do regime de bens, ele concorre ou não. Na comunhão universal e na separação obrigatória, não concorre. Mas se for casado, por exemplo, na separação convencional, aquela que as partes convencionam por meio de pacto antinupcial se casarem no regime da separação, ou se casarem no regime da comunhão parcial e houver bens particulares do falecido, será que há concorrência do cônjuge com os descendentes? E há, por expressa exclusão. Se a lei prevê que não cabe concorrência na comunhão universal e na separação obrigatória, entende-se que nos outros regimes há concorrência. Existe até um terceiro regime que ela diz que não concorre, que é nos casos de comunhão parcial, quando não houver bens particulares. Também não há concorrência. Beleza? Porque se houver bens particulares, em relação aos bens particulares, concorre descendente e cônjuge. Beleza? Então, olha que confuso, aparentemente, é esse regramento da concorrência sucessória dos descendentes. Parece um pouco confuso, parece? Cuidado, não é. Vamos estudar com calma. Por que é condicionado? Porque a depender do regime de bens,
esse cônjuge pode herdar em conjunto com os descendentes ou não. Te dei um exemplo. Quando que não concorre? Comunhão universal. Separação obrigatória. Quando que concorre? Comunhão parcial, havendo bens particulares. Separação convencional. Participação final nos restos. Olha que interessante. Né? Agora, olha que mais interessante ainda e como fica bem mais fácil. E quando a concorrência se dá entre cônjuge e ascendente? Será que eu preciso realmente verificar o regime de bens do falecido com o cônjuge sobrevivente para definir se vai haver concorrência ou não? Não precisa. Pouco importa se o cônjuge era casado no regime A, no regime B ou no regime C. Se não houver descendentes, o cônjuge herdará com os ascendentes obrigatoriamente, seja lá qual for o regime. Seja lá qual for o regime. E aqui cai por terra aquela grande frase que todos nós ouvimos estudantes durante o curso de Direito e talvez alguns profissionais repliquem aí como se fosse uma verdade absoluta, dizendo que aquele que meia não herda e aquele que herda não meia. Aqui eu te provo que uma mesma pessoa vai herdar e mear sobre o mesmo bem. Pensa, por exemplo, um cara que morreu, deixou um bem, tá? Um bem adquirido ali durante o casamento, casado, no regime da comunhão parcial, por exemplo, para fazer ele ter direito à meação, nesse nosso exemplo, e o cara não deixou descendente, deixou só uma mulher e a mãe, por exemplo. Deixou só a mulher e a mãe. A mulher vai concorrer nessa casa junto com a mãe. Nessa casa, além da meação a que essa mulher tem direito, por ser um patrimônio comum do casal, a mulher ainda tem, em relação à outra metade, 50% da casa. Logo, ao final, esse cônjuge, essa companheira, vai ficar com 75% sobre o imóvel, enquanto a mãe vai ficar só com 25%. Mas perceba, sobre um mesmo bem, houve meação e houve concorrência. Então esquece aquela ideia de que quem meia não herda e quem herda não meia. Isso só vale para concorrência condicionada. Show? Aquela prevista no inciso 1, cônjuge com descendente. Se for cônjuge com ascendente, pouco importa o regime de bens. Pode haver, sim, meação e herança sobre o mesmo bem. Beleza, pessoal? Não se esqueça disso. Não erra para você não dar beleza. Show? Fique com Deus e até a próxima.